Boa noite. Hoje estou aqui para começar uma série de aulas pelo Instituto Esfera Mental, uma série de aulas de psicanálise, que são aulas abertas, aulas gratuitas, direcionadas para quem tem interesse na psicanálise, na psicoterapia psicanalítica. E o tema de hoje, nesse primeiro mês, né, no mês de junho, nós queremos trazer um tema aberto a todos vocês que fala assim: quero ser um psicanalista, né? E nessa primeira aula eu queria conversar um pouquinho com você a respeito do que em que consiste a formação de um psicanalista, como se forma um psicanalista. Muitas controvérsias nas informações, nós às vezes temos alguns problemas, principalmente devido ao marketing, né? Hoje em dia feito, porque nós estamos vivendo um momento, uma era em que se vende curso de tudo. Né? Hoje em dia temos curso para tudo. Na internet nós encontramos muito marketing, vendendo curso para isso, curso para aquilo. E quando chegamos na nossa formação, também na nossa área, nós encontramos muito marketing a respeito do curso para se formar em psicanálise, né, para ser um psicanalista, dizendo que ao se formar pela escola X ou Y, você será então um psicanalista, em um curso de 6 meses, um curso de 1 ano, em alguns lugares curso de 2 ou de 3 anos. E a maior dúvida que alguém que pretende se colocar, né, nessa formação é qual é o curso que é de fato validado, que é de fato reconhecido, né? O que ele pode fazer em formação nessa área para ser aceito e para poder exercer a sua profissão de uma forma legítima, de uma forma correta, não de uma forma leviana, negligente, né? Porque eu acredito que todo aquele que se interessa pela área se interessa de uma forma bem intencionada. Mas o que acontece é que, infelizmente, muitas vezes não encontramos uma formação adequada e surgem muitas dúvidas, né, dizendo que um certificado te torna apto para ser um psicanalista, ou tem até uma instituição aí que, além do certificado, ela te dá um distintivo de psicanalista quando você se forma no curso. Veja só que, no mínimo, curioso isso, né? Não pode ser uma estratégia de marketing muito bem intencionada quando você pensa nisso, já que, né, o que estão fazendo com a psicanálise quem propõe algo semelhante a isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar. A primeira coisa que eu acho que é importante nós começarmos essa conversa é dizendo que a psicanálise não é uma profissão. Só ser psicanalista não é ser um profissional reconhecido como uma profissão, por exemplo, como ser médico, advogado, psicólogo. Né? Existe uma diferença entre ser psicólogo e ser psicanalista. O psicanalista não tem, pelo menos no Brasil, esse registro profissional de um reconhecimento como uma profissão. Portanto, não existe uma exigência de um curso X ou Y para se tornar apto para um atendimento psicanalítico. Então é algo que está muito em aberto, né? Então você depende muito do bom senso daquele que se propõe a estudar e a se profissionalizar na área, como o bom senso de quem vai escolher um psicanalista para se consultar, já que não é uma profissão registrada. E para ser psicanalista, você não precisa necessariamente ser psicólogo. Então, isso é importante também. Para ser psicanalista, não precisa ser psicólogo, ainda que
pelo menos aqui no Brasil, grande parte dos psicanalistas são psicólogos. É interessante pensar que quando a psicanálise surgiu e surgiram os primeiros psicanalistas, a primeira geração de psicanalistas ali com Freud, que é, né, o pai da psicanálise, a psicologia não era uma ciência reconhecida, não era uma profissão reconhecida. No Brasil, a história da psicologia reconhecida como profissão é muito recente. Portanto, a psicanálise ela surgiu antes da psicologia ser reconhecida. A psicologia sempre foi uma área de estudo dentro da filosofia que já era reconhecida como ciência, como uma área de estudo nos grandes centros acadêmicos, tinha uma área proposta de estudo do psiquismo humano, mas a psicologia se separou como uma ciência própria e, portanto, com profissionais reconhecidos no mundo, foi muito posterior, aí no meio do século XX, né? Aqui no Brasil, o primeiro curso de psicologia na USP, nos anos 60 já, e aí passa a ser reconhecido o psicólogo como um profissional, então é uma história muito recente. Então, muitos psicólogos, quando começam a estudar a psicologia, os estudantes que se propõem ao curso de graduação em psicologia descobrem que dentro da psicologia existem diferentes vertentes, diferentes abordagens, né, psicológicas. E ao longo do estudo, dos 5 anos de faculdade, ele tem um conhecimento teórico e também um conhecimento prático das diferentes abordagens da psicologia, podendo ao final do curso fazer a sua escolha. Qual será a sua abordagem de escolha para trabalhar, seja a teoria cognitivo-comportamental, a análise funcional do comportamento, ou a própria psicanálise, ou a psicologia analítica, que muitos confundem como sendo psicanálise também, mas não é psicanálise, é uma outra abordagem da psicologia, a psicologia analítica, e tantas outras, a humanista, a gestalt, a fenomenológica, né? Tantas abordagens diferentes. O que é uma abordagem dentro da psicologia? Seria aí uma visão de mundo, uma visão filosófica, uma visão teórica, uma visão do indivíduo, do sujeito, portanto, do seu adoecimento, da sua patologia, e por causa dessa visão diferente, cada abordagem traça então uma estratégia de tratamento para levar esse sujeito à cura, levar esse sujeito à saúde. Portanto, a psicologia tem um universo inteiro dentro dela. E um desses caminhos da psicologia se propõe ao estudo da psicanálise. Ser um psicólogo que atende na abordagem psicanalítica é uma possibilidade para o estudante de psicologia que se forma. Agora, para ser psicanalista, para se formar e começar a atender como um psicanalista, o que um psicanalista faz aí de forma bem simples? Ele analisa o inconsciente do sujeito. Para ser um psicanalista, para se propor a analisar o inconsciente de uma pessoa, e, portanto, levá-la à saúde, à cura, por causa dessa análise do inconsciente, o que é necessário então? Pode ser que essa pessoa faça um curso de psicologia, se tornou psicólogo e comece a estudar mais profundamente, e aí qualquer psicólogo deve se propor a isso, a partir de começar a sua prática. Não é que o psicólogo não deveria atender assim que se forma, claro que não, né? Se tornou psicólogo, ele está apto a começar a fazer atendimentos, se é que ele vai escolher a área clínica, já que a clínica, o consultório não é a única área do psicólogo. O psicólogo hoje pode estar em diferentes segmentos da sociedade. Mas pensando na clínica, esse psicólogo vai começar a atender, mas também estudar e se aprofundar naquela abordagem que ele escolheu, que pode ser a psicanálise, que é o nosso caso aqui.
Mas para ser um psicanalista, alguém que vai analisar o inconsciente, tal como Freud propõe, não precisa necessariamente ser psicólogo. Pode ser uma pessoa que vem de qualquer outra formação. Então, existem arquitetos psicanalistas, existem médicos na sua maioria, né? O próprio Freud era médico e os primeiros psicanalistas eram médicos. Uma grande psicanalista, Melanie Klein, era leiga, não tinha formação superior, né? E se tornou uma das grandes, uma das maiores. Há muitos psicanalistas hoje que consideram que depois de Freud, Melanie Klein é a maior psicanalista que nós temos, que descobriu a possibilidade de fazer análise de crianças. Então, é uma grande psicanalista que não tinha formação de graduação. Hoje, então, para responder a pergunta dessa live, como se formar como um psicanalista, né? Você pode estudar em diferentes instituições que existem hoje, mas nada como a leitura pessoal. E aí o próprio Freud propõe para nós o que ele chama de tripé, né? O que nós chamamos de tripé da psicanálise, né? Tem 3 bases que o psicanalista precisa se constituir sobre 3 pilares, que é a análise pessoal, o estudo e a supervisão. Né? A análise pessoal, o estudo, que é a leitura dos textos psicanalíticos para conhecer a psicanálise, a teoria do aparelho psíquico, em que é que consiste o psiquismo humano. Existe toda um compêndio filosófico que baseia esse entendimento. O que é o psiquismo humano? O que é a mente para a psicanálise? Existe, né, uma explicação teórica para isso. Então, o psicanalista de formação ele precisa estudar para isso. Mas, antes de tudo, a gente sempre fala, e aí eu queria falar um pouquinho sobre esses 3 pilares. O principal de um psicanalista não é que ele conheça muito sobre a teoria. Ainda que isso seja muito importante, conhecer muito sobre a teoria, este não está em primeiro lugar na concepção dos psicanalistas. Que o mais importante é ler muito, ter estudado muito. Tudo começa, como que começa a formação do psicanalista? A formação do psicanalista não começa quando é o seu primeiro texto de Freud. A formação do psicanalista não começa quando ele teve a sua primeira aula de psicanálise na faculdade. A formação do psicanalista começa quando ele se deita no divã pela primeira vez. Ou seja, na sua primeira sessão de análise, quando ele é um paciente. Quando ele se propõe a ser analisado por um psicanalista. Claro, mais maduro, né, que veio antes dele, né, que já é formado e está apto a analisar. A formação do psicanalista começa na análise do seu próprio inconsciente. Não dá para analisar pessoas, analisar o inconsciente do outro, se o meu inconsciente não foi analisado primeiro. Por quê? Pensando em termos técnicos, uma das respostas, assim, das primeiras respostas que me vem quando alguém me pergunta sobre isso, né? Por que a importância de fazer análise para então me tornar um psicanalista, para então analisar? Veja bem, em primeiríssimo lugar, a importância de você ser analisado é porque quando eu estou no consultório com o meu paciente, só eu e ele, o meu único instrumento de trabalho, pensa aí que o instrumento de trabalho do chefe de cozinha é ali a sua frigideira, o seu fogão, a ferramenta do marceneiro, o bisturi do médico. O que é que o psicanalista tem como ferramenta do seu trabalho? A única ferramenta que eu tenho para trabalhar quando eu estou analisando alguém é o meu próprio inconsciente. O meu inconsciente está a serviço desse trabalho. O meu inconsciente, portanto, precisa ser analisado. Porque, veja, o tratamento psicanalítico nada mais é do que um tratamento relacional.
E muitas outras abordagens da psicologia vão defender suas técnicas da mesma forma. Não as conheço com profundidade para poder falar. Falo, portanto, apenas da psicanálise. Falando em termos de psicanálise, o nosso tratamento é por via de relacionamento, é essa relação que se estabelece entre eu e o analisando que se coloca diante de mim para ser analisado, essa relação, o que acontece nessa relação é o que vai proporcionar a qualidade dessa relação, é o que vai proporcionar as vias que permitirão que esse paciente seja analisado, que aquilo que precisa aparecer apareça de fato, a gente possa olhar para isso e seguir o caminho aí que a técnica propõe, que nós vamos falar aí às sextas-feiras nas nossas aulas a respeito dessa técnica de análise, no que consiste essa técnica de análise. Mas em primeiro lugar, nós estamos aqui falando como que esse psicanalista se forma. É importantíssimo que esse psicanalista seja analisado, porque nessa relação eu, enquanto psicanalista, preciso entender o que está aparecendo aqui nessa relação que é meu e o que é dele. Para que conteúdos meus não apareçam, para que sentimentos meus não apareçam, que é algo que se fala muito, né, sobre essa neutralidade, para que o conteúdo do paciente apareça e seja puramente a experiência dele que se apresente diante de mim. Eu preciso me colocar num lugar de neutralidade. E que neutralidade é essa que é proposta ao psicanalista? A neutralidade de não me misturar com aquele conteúdo. Não misturar a minha visão de mundo com os valores que eu tenho quando eu olho para aquele conteúdo. Quando o conteúdo que o meu paciente traz aparece, eu não posso olhar com o meu olhar, por exemplo, de conceitos pré-estabelecidos que eu tenho para a minha vida. A minha própria moral, que rege a minha vida pessoal, não pode ser os óculos com os quais eu vou olhar para aquilo que o meu paciente está trazendo. Entende? Por isso a necessidade de que eu tenha sido muito bem analisado, tenha passado pelo menos alguns anos de análise, para que quando eu olhar para o meu paciente eu consiga tirar essa lente que eu uso para olhar para a minha própria vida. Então, para eu me relacionar com a minha família, para eu viver a minha vida, fazer escolhas na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho esse meu par de olhos. Mas quando eu vou olhar para o meu paciente, eu não posso olhar com esse mesmo par de olhos de julgamento, e o julgamento é necessário, muitas coisas na minha vida pessoal, mas no meu atendimento não. Os meus conceitos, eu prefiro isso a aquilo, gosto disso, não gosto daquilo, acho isso feio, acho essa forma de falar com a mãe inadequada, por exemplo. E aí meu paciente vai me contar ali de uma discussão que ele teve com o pai dele. Só que ontem à noite meu filho discutiu comigo, um exemplo. Como não misturar a experiência que eu tive ontem à noite como pai com a experiência que o meu paciente está me contando aqui e agora? Como que essa análise pode ser pura se as minhas emoções ainda estiverem à flor da pele e eu tiver engasgado aqui com um monte de coisa que eu queria ter falado pro meu filho quando ele falou daquele jeito, e agora o meu paciente está me contando que falou do mesmo jeito com o pai dele? Essas coisas acontecem. E aí eu vou vomitar em forma de interpretação, ali no meu lugar de psicólogo, de psicanalista, vomitar um monte de coisa pro meu paciente, como se fosse sobre ele que eu estou falando, mas mal sabe ele que é sobre a minha experiência que eu estou falando. Eu não tenho direito de fazer isso com o analisando. Então veja, eu entrei aqui num exemplo para dizer o perigo de ir para a análise, ir ocupar um lugar de psicanalista sem ser analisado. Porque alguém que já tem alguns anos de análise pessoal, já está sendo analisado algumas vezes por semana, já há alguns anos, já lida com as suas questões de uma outra forma, já tem uma visão
pessoal, de vida, das suas próprias questões de outra forma, a ponto de quando ele se coloca ali para a escuta psicanalítica só é possível para alguém que foi analisado. Escutar com os ouvidos de um psicanalista só é possível quando alguém já passou por análise pessoal. Sem análise pessoal é impossível analisar alguém com uma escuta que seja uma escuta pura, uma escuta de confiança, uma escuta de verdade. A escuta de um psicanalista não pode se comparar à escuta, por exemplo, de um amigo de uma conversa de bar. Não é um desabafo que o paciente está fazendo, é uma análise. É outra coisa. Então, os sentimentos que são suscitados ali no momento de análise são muito. A gente lida com as emoções e com o pior do ser humano. A gente lida com as vísceras, né? Pensando aí em termos de inconsciente, o inconsciente é o que tem de mais interno, mais secreto e mais visceral mesmo do humano. Como que eu olho para tudo isso se o meu tá todo mal resolvido ainda? Agora, já analisado, é uma outra história. Então, o psicanalista não precisa começar a sua formação como, olha, me interesso pela psicanálise, gostaria de me tornar um psicanalista um dia, como que eu faço, qual instituição eu procuro? A primeira coisa que você vai procurar é um psicanalista sério, de verdade, que você reconhece, que você confia, e vai procurar a sua análise pessoal, lidar com as suas próprias questões, que todos nós temos. Quem acha que não tem nenhuma questão para ser resolvida, melhor ainda para ir para a análise, porque vai poder. Eu tenho uma supervisora que me fala muito isso, né? Quando a casa tá limpa, não tem brinquedo espalhado na sala, o sofá tá arrumado no lugar, as poltronas estão arrumadas, o tapete tá esticadinho, a casa tá cheirosinha, tá limpa, é aí que a gente pode ir lá para aquele quartinho da bagunça, ou ir lá para aquela gaveta, para a última gaveta, onde a gente joga as tranqueiras, abrir ela e começar a mexer nela. Assim é o nosso psiquismo. Tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. Ótimo. Vamos lá naquela gaveta que você não mexe há anos. Vamos mexer com ela. Porque ela pode te atrapalhar quando você se propor a ser um analista. Entende? Então daí a importância de dizer que a formação do psicanalista começa no seu próprio divã, sendo analisado, passando por essa experiência, você está apto então a procurar o caminho, trilhar o caminho aí de se tornar um psicanalista. E esse caminho de se tornar psicanalista, gente, cada um trilha de uma forma, né? Cada um vai tendo a sua experiência, vai conhecendo um instituto, de repente perguntar para o próprio psicanalista se ele indica um instituto para começar os seus estudos, se ele indica alguém para você procurar para que possa te orientar. E aí, depois de ser analisado, você começa sim os seus estudos, começa a ler os textos freudianos principalmente, começar sempre por eles, que é uma coisa, agora pensando aí nesse segundo pezinho, segundo pilar da formação do psicanalista, que são os estudos. É sempre importante pensar que além da análise pessoal, então você precisa do estudo da teoria e o estudo da técnica. E que é uma coisa que nós, não sei se isso é próprio da nossa geração, ou sempre os estudos se deram dessa forma, mas que nós corremos o risco de, em todas as áreas do conhecimento, não só na psicanálise, mas em outras áreas do conhecimento também, acabar se debruçando sobre textos, sobre livros de autores que falam sobre a psicanálise,
E não são textos ruins, tem muita coisa boa sendo produzida hoje em dia, né? Mas é muito importante que você comece estudando o clássico. Isso serve para qualquer área do conhecimento. Comece estudando a base. Comece lendo a base, comece lendo o clássico, comece lá atrás na fonte. Porque senão você fica acostumado a ler, a estudar somente o que as pessoas estudaram da fonte, leram da fonte, como elas interpretaram, e ela entrega para você a sua interpretação daquilo, depois de ter mastigado. Existem muitos textos importantíssimos que são basilares dos autores contemporâneos da psicanálise, mas você precisa, e eu te digo necessariamente, começar na fonte, que é ler Freud, ler os outros psicanalistas, né? Começar a ler, começar a estudar, começar a se questionar sobre esses textos, entendê-los. A partir daí, aí você vai para o que se falam sobre esses textos, o que se falam sobre. E aí, às vezes, o percurso é contrário. Primeiro eu assisti algumas aulas e aí eu quis ouvir, li alguns livros interessantes de algum autor aí que está famoso no momento. E aí eu voltei para a base. Mas sempre volte para a base. Não dá para ser um psicanalista que lê só as coisas dos psicanalistas contemporâneos, né? Precisa. E aí é uma dica que a gente dá, né, da importância de ter se graduado, ter alguma formação superior, seja ela em qualquer área. Numa área aí que... Porque a formação superior, independente da área, vai te levar a estudar. Essa prática do estudo é muito importante, o envolvimento com o academicismo é uma experiência importante, é uma experiência de vida importante, inigualável, é muito diferente da experiência do ensino médio, né? É uma experiência muito gostosa e importante de se ter, porque te dá a possibilidade de ter uma outra visão de mundo, uma outra visão da vida. Por isso que eu sempre indico que se forme em alguma coisa primeiro, alguma coisa que você gosta, arte, arquitetura, a própria psicologia, que vai te dar uma base muito importante para ser um psicanalista posteriormente, pedagogia, filosofia, ou qualquer outra área do conhecimento que você se interesse, que você goste. Leia, estude, se dedique a essa área, né, para então procurar uma formação. E aí existe a possibilidade de entrar na sociedade de psicanálise. As sociedades de psicanálise hoje, né, para muitas pessoas se tornam um fetiche fazer parte da sociedade, mas você não precisa fazer parte da sociedade para atender, para exercer sua profissão, e também não precisa ser parte da sociedade para ser um bom psicanalista. Você pode se tornar um bom psicanalista de referência, ou nem pensando nessa questão de referência, mas só em fazer um bom trabalho mesmo. Você pode fazer um bom trabalho sem ter ingressado na sociedade de psicanálise, né? Seja em qual parte do Brasil, que existem várias sociedades que estão ligadas ao IPA, né? Que podem ser que são grandes portas aí no Brasil, e aí para ingressar na sociedade precisa necessariamente ter feito análise, não sei por quantos anos, pelo menos aqui na Sociedade de São Paulo, por 5 anos, análise 4 vezes por semana, ininterruptas, e aí depois, quando esse analista te aprova, você está apto para entrar e fazer os estudos, e aí 4, 5 anos de estudo para ser um psicanalista. Então, aí eu estou falando assim por cima, e aí cada sociedade lida de uma forma. O que importa é que é algo que lhe exige bastante, mas que não é o único caminho para se tornar um psicanalista. Você pode estudar, fazer outras pós-graduações, ou existe a formação do analista, autogerida. Ele gerencia sua própria formação, tendo uma disciplina de estudos, de leitura, lê bastante,
depois de ter uma formação, estuda. A análise é indispensável, ela é um outro pilar, a análise pessoal. E aqui eu estou falando só do pilar do estudo. O pilar do estudo pode ser autogerido. Você sozinho, com seus estudos, as suas leituras, dando conta das suas leituras, dando conta dos conceitos, lendo, estudando, em algum momento se sentir seguro para começar os atendimentos. E aí, o começo dos atendimentos, é importante que o psicanalista que está começando, que está em formação, atenda com supervisão de um psicanalista mais maduro, mais experiente, que tem mais anos de formação, que já estudou, já passou por bastante coisa. E aí os psicanalistas das sociedades também, eles são bem abertos a atender, claro, né, abertos assim, né, cada um tem o seu perfil, um perfil diferente, mas independente disso, abrem para supervisionar, para fazer esse trabalho de supervisão. A supervisão em psicanálise é muito importante, porque tal qual a análise é uma troca humana, é um relacionamento legal, é uma troca especial e que vale muito a pena, né? Você ter essa experiência de estar atendendo e levar para o seu supervisor o seu caso, compartilhar as impressões que você tem, ele te dá ali um embasamento teórico, fala, olha, quando um paciente fala isso, traz isso, existe um texto sobre isso que eu vou te indicar para ler, existe casos dentro da psicanálise que são clássicos que eu vou te passar aqui para você ler, a minha própria experiência. Quando o paciente fala isso, é importante você trazer tal coisa, ouvir de tal forma. Olha, nisso aqui você não está tendo uma escuta adequada, nesse sentido. Então, é muito importante a supervisão te dar. Eu sempre falo que a supervisão é bem o que diz o nome mesmo. É uma visão mais ampla. É uma visão uma visão superior, uma visão mais ampla, uma visão maior, que te abre o entendimento daquele caso que você está atendendo ali. Só você e o paciente, quando você leva para a supervisão, você consegue enxergar coisas que você não enxergava, você fala, uau, não tinha percebido isso, não tinha percebido dessa forma, não tinha percebido que é disso que eu estou tratando, é disso que nós estamos falando. Então, supervisão trabalha também muito com o ego do psicanalista, que é algo que tem que ser tão trabalhado, né? A soberba do psicanalista, de eu dou conta sozinho desse caso, de eu vou fazer um super caso, que é uma tentação de todo psicanalista, principalmente no início, né? Porque quando você estuda, você lê lá os casos, né, os casos que Freud atendeu, os grandes casos dos psicanalistas, e aí você tem esse fetiche de também ter um grande caso e atender desse jeito e chegar às mesmas conclusões atendendo sozinho. E é o que a gente brinca, né? O psicanalista atendeu 1000 pessoas, 2 deu muito certo e aí vai pro livro esses 2 casos. Aí você lê 2 casos maravilhosos de um psicanalista e você fala, nossa, esse cara é muito bom. Mas os outros 998 ele não contou, né? Mas deram muito errado. Né? Então tem muita coisa que dá errado nessa jornada, que não foi tão maravilhoso assim nessa jornada. Daí a importância da supervisão, né? De ter alguém que fale, de ter alguém que veja com você, que olhe com você, olhe por você e te ajude nessa caminhada de formação. Então, pensando a esses 3 pilares, é o que embasam a formação em psicanálise, tá bom? Essa live vai ficar salva na página do Instituto, aqui na minha página. Espero que tenha esclarecido. Deixem dúvidas nos comentários. E até sexta-feira que vem, toda sexta-feira, uma aula aberta sobre a formação, sobre a técnica, sobre psicanálise, para quem tem interesse na área. Tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite para quem está assistindo agora, para quem vai assistir posteriormente. Tá bom? Tchau, tchau para vocês e até sexta-feira.